Boas notícias! Eu já vi o resultado dos seus exames. Dá para operar. Hoje a gente vai falar das técnicas, tá bom? Lembra que eu comentei que a cirurgia é feita na córnea? A córnea, então, é a lente mais poderosa do nosso olho e o laser é aplicado na córnea. Então, o resultado do exame, primeiro esse aqui que é todo colorido, tal, que chama tomografia da córnea, vai mostrar o quê? A curvatura da córnea, a espessura da córnea, então ver a parte anatômica estrutural para ver se a córnea ela tem todos os critérios que vão assegurar que com a aplicação do laser a cirurgia seja feita com o resultado esperado e também garantindo que a córnea não vai se desestruturar. Lembra disso? Ó que belezinha! A córnea ideal candidata para uma cirurgia refrativa a laser tem que ter uma média aí de grossura, espessura, mais ou menos entre 500 e 600 micras. Então, vamos lá. 500 e 600 micras. Decore isso aqui, tá? Isso aqui quer dizer que se a córnea é muito fina, não é bom. Se é muito grossa, também a gente tem que ver se não tem alguma outra alteração que justifique ela não estar dentro desse padrão que a gente chama de, normal. A pessoa tem que estar mais ou menos nesse normal aqui. Essa mediana da população é em torno de 532 micra, não é 550. Então, a maioria das pessoas tem uma média de espessura da córnea, isso aqui, ó, de 532. Olha o seu, que legal. 500, deixa eu ver, cadê o mouse? 532 de um lado, 537 do outro. Está bem perto do normalzão aqui. Isso significa que, vamos lá, para o seu grau, 3,75 com 1,25 de astigmatismo, super dá para operar. Por quê? Porque tem esses outros critérios também. Se você ver esse mapa coloridinho aqui, ele me mostra como é que é a curvatura da sua córnea. É uma curva super normal. A parte anterior, a parte de trás também, ó, bem normal. Já te digo que basearam nisso aqui, tá super bonitinho, tanto o olho direito, o esquerdo, ó, tá bem normal também, então fique super tranquila em termos estruturais da sua córnea. É uma córnea super apta para operar. E aí agora eu quero te explicar o quê? Das técnicas cirúrgicas, tá bom? As técnicas de cirurgia que você já deve ter visto na internet, né? Eu sei que você viu na internet, todo mundo vê. As técnicas que você ouviu falar de LASIK, PRK, nananã, é como a gente prepara o olho, como é que prepara a córnea para receber o laser. Então, o laser, a quantidade de aplicação, como ele é aplicado, onde ele é aplicado na córnea. Então, vamos lá, aqui, ó. Isso aqui, ó, te desenha para você. O laser, isso aqui é a parte do software que computa o grau que você tem, que vai ser tirado da sua córnea. Então, ele determina o polimento que é feito, tá? Essa é a parte do laser. Então, isso aqui, independentemente de como a gente está preparando a córnea para receber, isso aqui não muda. O que muda, então, é como a gente vai preparar o teu olho. E isso as tais técnicas, que é o PRK, o LASIK. Qual é a diferença entre eles? No PRK, vamos lá, PRK, o laser vai exatamente como eu desenho aqui, direto na sua córnea. Então, o polimento, ele é feito aqui na superfície da córnea, tá? O LASIK é feito, então, um flap. O que é o flap? Tem uma etapa da cirurgia onde é levantada a pelinha da sua córnea. Então, a gente faz lá uma tampinha, que chama flap. O laser é aplicado aqui embaixo, tá? E depois o flap a gente coloca no lugar de volta aqui, ó. Pum, tampa
de volta, tá? Isso aqui chama LASIK. Qual é a diferença desse com desse? É a existência desse tal do flap, da tampinha. Tá, historicamente, deixa eu te explicar. O PRK surgiu 5 anos antes do LASIK. Eu tô falando de 1990 e pouco, já faz 30 e tantos anos, tá? 5 anos depois, bolaram então, então por que a gente não faz uma tampinha? O laser é aplicado embaixo e coloca a tampinha de volta. Legal! E aí criou-se o tal do LASIK. Nesses 30 e tantos anos de coexistência, vários estudos foram feitos para comparar os resultados, as complicações, as indicações e o que teve de publicação, tentando comparar se um era melhor que o outro. E vou te falar, nada mostrou que, em termos de resultado, um fosse superior ao outro. Isso quer dizer o quê? O resultado em 30 dias para mais não tem diferença entre um PRK e um LASIK. A diferença tá só na recuperação. Por quê? Porque no LASIK, essa tampinha, ela serve como um curativo natural. Então o laser foi aplicado e vai lá, pum, foi feito um curativo natural. Então a recuperação, ela vai rapidinho chegar lá. No PRK, como não tem um curativo natural, ele é mais lento. Então eu costumo brincar que isso aqui é a tartaruguinha. Deixa eu desenhar a tartaruguinha feliz aqui. Dá pra ver? Mais ou menos, né? E esse aqui é o coelhinho. Então o coelhinho, ele é rapidinho, ele vai lá, tum, ele chega mais rápido. Então é aquele paciente que no primeiro dia fala, nossa, já tô enxergando bem. Segundo dia, nossa, tá super bem. No 7º dia de cirurgia, ele tá falando que tá 100% quase. Enquanto que a tartaruguinha tem que esperar a própria superfície do olho se recuperar. Você já teve uma queimadura? Fez bolha? Você tentou tirar a pele da bolha? Quando tem a bolha, a própria bolha, ela tá protegendo aquela pele queimada. Então não dói tanto. Experimenta arrancar aquela bolha e deixar a queimadura exposta. A pele da bolha é como se fosse essa pelinha aqui. Então ela protege, ela faz com que haja uma recuperação mais rápida. E quando a gente tira, a pele fica exposta e tem que esperar a pele recuperar sozinha. E justamente porque ela fica exposta igual no PRK, ela arde. Então, qual que é a diferença nesse período de recuperação entre uma cirurgia e outra? LASIK dói pouco ou quase não dói. PRK, ela demora um pouquinho mais. Qual que é a questão? Igual na historinha do coelho e da tartaruga, o coelho sai correndo, só que chega lá no meio do caminho, o cara vai dormir, ele vai, sei lá, ficar aí, né? E a tartaruguinha todo dia vem. A tartaruguinha não para. Vem, 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 vem. E chega lá no final, as duas chegam juntas. A historinha original não é bem assim, não. Mas aqui elas chegam juntas, tá bom? Mas a questão é que as duas chegam juntos. Então, o que interessa pra gente, que é o resultado, não muda. Mas por que tem então o PRK e o LASIK se uma parece ser melhor que a outra? Tem as suas indicações. E a indicação é baseada no quê? Na segurança. É o que eu te falei no primeiro dia. Todas as escolhas são feitas baseadas no que é mais seguro para você. No teu caso, a gente viu aqui que a sua córnea é uma córnea legal, uma espessura boa pro grau que você tem. Então, isso significa o quê? Que mesmo que a gente faça o LASIK ou o PRK, em termos de estrutura, por causa da sua espessura inicial e por causa do grau que você tem, a gente não vai estar desbastando muito a córnea. Mas como assim? O laser faz o polimento, certo? Então tá desbastando um tanto. Quando a gente faz o LASIK, que hoje, só um adendo, um parênteses, é feito por um outro laser que chama femtosecond laser. Me dá um tempinho que já vou te explicar isso aqui, tá? Mas no LASIK, esse flap tem uma espessurinha de quanto? 110 micra numa córnea de 500 e
130, vamos supor que você tivesse 550, tá? 110 de flap dá 20%. Então, ou seja, 20% da sua espessura da córnea eu já, entre aspas, gastei só no flap. Se o paciente tem um grau muito elevado, já gastei 20% no flap, ainda vou fazer bastante polimento, a córnea final fica fina demais. Então, para economizar a córnea, eu não faço LASIK nesses casos, eu iria para um PRK. Para quê? Para que ao final da cirurgia eu consiga manter uma espessura tal que garanta a estrutura, a integridade física da córnea e eu não tenha problema pós-operatório, entendeu? Então, nos casos de graus mais altos, córneas mais finas, então para economizar tal, a gente vai para PRK. No teu caso, dá para fazer PRK, mas dá para fazer o LASIK também. Então, naturalmente, nessas situações, a gente opta por qual? Aquele que tem uma recuperação mais rápida e que tem menos dor. Então, no teu caso, super dá para fazer o LASIK. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o FentoLASIK, tá bom? É um detalhe, mas em termos de tecnologia, aquela pergunta que você fez no primeiro dia, o que mudou nesses 30 anos em termos de tecnologia, da cirurgia refrativa a laser? Mudou justamente quando a gente incorporou mais e mais tecnologias para aumentar a segurança dos procedimentos. Então, o tal do Femtosecond Laser, o que a gente chama de Femtolaser, né? Então, Femtosecond Laser é com M mesmo, tá? O Femtosecond Laser veio justamente para substituir a forma como a gente fazia o flap do LASIK. O flap no LASIK, quando ele foi bolado, ele era feito com um aparelhinho que chamava microcerátomo, que tinha uma lâmina embaixo do aparelho que passava sobre a córnea e a lâmina fazia, então, essa tampinha, tá? Isso aí foi substituído já faz mais de 20 anos. E o Femtosecond Laser, então, faz de uma maneira muito mais precisa e segura esse flap. Então, se eu quero um flap de 110 micra, é 105 a 115 de variação que o laser bem calibradinho vai me dar. Quando a gente passava o microcerátomo, sim, o seu aparelho estivesse calibrado, me daria aí 140, só que às vezes saía um flap de 180 e um flap de 100 micra, então a variabilidade era muito maior. E outra, era um aparelho mecânico que tinha uma questão de, era um motorzinho que podia dar um pau, podia ter alguma sujeira no meio, podia, enfim. Foi muito bom, milhões e milhões de pessoas fizeram com essa técnica, mas a partir do momento que uma coisa melhor surgiu, não tem porquê, se você tem acesso à tecnologia, e aqui em São Paulo a gente tem. No Brasil, várias capitais, várias cidades grandes têm. No mundo não se faz mais microcerátomo quando as pessoas têm acesso. Então existe um consenso já que, tendo a possibilidade, não tem por que não fazer com Femtolaser, entendeu? Ah, mas na minha cidade o médico que vai me operar não tem. Ok, justificado, faça com microcerátomo. Mas se você tem a possibilidade de fazer com laser, opte por fazer com laser, tá bom? E isso eu, inclusive, falo abertamente em congresso quando dou aula. Você, colega, que tem paciente para fazer LASIK e você tem a possibilidade de fazer Femtosecond Laser, ou seja, FemtoLASIK, faça FemtoLASIK. Ah, sai mais caro. Isso não é desculpa. Sai mais caro mesmo. Tecnologia, inovação, coisas melhores são mais caras. E tá tudo bem. Agora, quando a gente está falando segurança, nada justifica a gente economizar em detrimento à segurança do procedimento, da cirurgia do paciente. Então, eu explico tudo isso porque os pacientes também são responsáveis pelas suas escolhas. Então, ok, entendido isso aqui, entendido que você pode operar, entendido tudo mais, eu não dou opção não. Se é LASIK, é FemtoLASIK. Ah, mas doutora, sai mais caro e eu não quero pagar, então eu vou escolher fazer
Então não com a doutora, porque a doutora não faz LASIK convencional com microcerátomo, não faço. Então eu vou fazer com outro colega. Tudo bem, tudo bem. Até aí não tem problema nenhum, o paciente tem toda a liberdade para escolher com quem ele vai operar. Mas se for operar comigo, é feito LASIK. Legal, né? Entendeu? Então, para resumir, olha só, no teu caso, exames bonitinhos, perfeitos, saúde ocular, check, tá tudo super bem. Com relação à cirurgia, dá para fazer tanto PRK quanto dá para fazer o feito LASIK. Nesse caso, a opção é sua. O que eu acho? Faz feito LASIK. Tá tudo bonitinho em termos de risco, uma técnica bem feita. É muito baixo. Por quê? Porque, também eu sou muito honesta. Eu não minto para paciente, eu não falo para paciente, risco zero. Risco sempre vai existir. E a gente vai falar um pouquinho sobre complicações, tá bom? Mas tudo bonitinho, tudo planejado, tudo ok, sem pressa, programado, a gente está trabalhando com um nível de risco muito baixo. É isso aqui que é importante. A gente ter os riscos conhecidos e controláveis, tá? Então, o que eu acho? Faz feito LASIK. Recuperação bem mais rápida, menos incômodo, não vou dizer totalmente indolor, mas muito menos incômodo. Então, para o seu tempo para voltar às suas atividades, seja de trabalho, seja para atividade física e tudo mais, havendo a possibilidade, feito LASIK, tá bom? Mas vamos falar de complicações. Porque é uma questão que os pacientes costumam, às vezes, negligenciar, mas é importante o paciente saber. Qual é a pior complicação que pode existir? Infecção. Bicho. No Covid, a gente estava falando de um vírus que uma vez que a pessoa pegava, era rezar, porque a gente não sabe o que o bicho faz uma vez dentro do nosso corpo. Então, você vai pingar colírio bonitinho, vou te dar todo o esquema pós-operatório de colírio, você vai cuidar do teu olho, não pode coçar, não pode cutucar, não pode cair nada. No primeiro dia da cirurgia, Mayumi, eu tenho lá minhas manias, você não vai tomar banho, você vai tomar banho daqui pra baixo. Não quero que no dia da cirurgia você nem molhe o rosto. Por quê? Você vai saber essa água, sei lá, a gente ouve de tudo, tá? E eu nunca tive infecção. Não vai ser o primeiro. Tá, tem mania? Tem, mas tá dando certo, ok? Tá dando certo. Então, quanto menos a gente diminuir a sua exposição para ter uma infecção, não vale a pena? Colírio é um colírio de antibiótico, a gente chama de profilático, para minimizar o risco da pior complicação que você pode ter, que é infecção. Nunca tive, não vai ser o primeiro, não? E continuando, uma pergunta que os pacientes fazem, mas esquecem de fazer. Mas doutora, tem a possibilidade de sobrar grau, falta grau, bababá? Muito raro isso acontecer. Se eventualmente sobrar o grau, a gente vai acompanhar esse grau, vai ver se é isso mesmo, vai ver se está estável, e estando estável, e se realmente esse grau faz falta ao paciente, a gente volta lá no laser e faz o tal do retratamento. Isso não é estresse. E vira aqui nos pós-operatórios. Então, no dia seguinte, eu faço questão de ver. Não importa. Faço questão de ver. Todas as cirurgias eu vejo no primeiro pós-operatório. Todas. E a cirurgia refrativa laser, por mais simples que pareça, não foge à minha regra. Eu vejo no primeiro dia, vejo na semana seguinte, eu vejo até a gente dar alta, tá bom? Então vamos ver como é que tudo que eu falei se encaixa na minha agenda, na sua agenda, e a gente marca a data. De resto, vai dormir com protetor ocular durante 7 dias, a alimentação é normal, esportes, atividade física, depende, se você faz jiu-jitsu, não vai fazer na primeira semana. E a gente vai combinando juntos quando é que eu te libero para fazer as atividades, os esportes, a gente vai conversando, tá bom? No mais, vamos supor, operando numa quinta, segunda-feira você está no escritório, normal, trabalhando. Na sexta, dependendo se você vier aqui, tiver tudo super bem e tal, bora trabalhar. Mas se não, descansa um dia, não tem problema nenhum. Mas na segunda, muito provavelmente, você vai estar
de volta no escritório trabalhando, tá bom? Que mais?